Olá, bom dia. Animados pelo poder da transformação, né? Pela positividade que nós tivemos aqui no último encontro, mais de 3.000 visualizações, né? E o mercado e o cliente, né? A quem dou meu bom dia, respondendo muito bem, tá? A esse chamado, né? E as contribuições excelentes que o Haroldo aqui ao meu lado, a quem agradeço de novo por estar aqui para contribuir com o mercado de seguros, com o cliente comprador dos serviços de seguros, com aqueles que comercializam, entendem e querem ajudar pessoas a ficar melhor e a empresa a ficar melhor dentro daquilo que o mundo traz de novo, né? Para que o ser humano possa interagir com a tecnologia. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, no dia 10/10/2018, às 9h30 da manhã, né, agradecendo a Deus por poder enxergar, falar, ver e sentir e falar sobre transformação digital. Na semana passada nós conversamos sobre em que cenário decorre essa ação, e o Haroldo trouxe uma série de insights sobre esse assunto, né? Falamos sobre um glossário que determinava então um entendimento melhor sobre a sua situação. Se você neste momento está, certo, viajando nessa segunda live e não teve a oportunidade ou tempo, depois então você, por favor, visite a página da Nube no Facebook, para que você possa então ter a primeira live e depois seguir nessa linha, né? Juntamente aqui com o Haroldo, a gente vai estar conversando hoje muito sobre os pilares, certo, da transformação digital, e depois Haroldo vai estar aqui apontando tendências e informações decorrentes destes pilares, ok? Né? Só citando para vocês, né, os pilares são plataformas, mercado em rede, inovação e criatividade, estratégia, inovação e pessoas, ok? Haroldo, por favor, dá um bom dia aí para a galera, para a gente começar esse bate-papo logo. Bom dia a todos. Obrigado, Gelado, por estar aqui mais uma vez, fazendo esse bate-papo. Vamos falar mais um pouquinho sobre transformação digital, um dos temas pulsantes hoje na área de gestão de negócios. Muita gente acha que é na área de tecnologia, não é. É na área de gestão de negócios. E a gente vai falar mais um pouquinho desses pilares e como é que a gente faz para isso acontecer nas empresas. Eu queria que você fizesse a seguinte ponte, né? Se eu foco isso, né? Eu não tenho que antes, essa é a minha pergunta ponte, né? Como é que eu trabalho a questão do comportamento e da cultura das empresas para chegar então a mergulhar nos pilares, Haroldo? Essa é a ponte. Pronto. A gente pode até começar falando do pilar gente. Então, Pilar fique à pessoas. vontade, então. Que, vamos ver. embora eu coloquei como quinto, que normalmente pegando a mão seria o dedinho mindinho, mas não é o menos importante, é o mais importante. A gente pode começar a falar exatamente desse pilar pessoas. Eu gostei, vamos lá. Porque sem esse pilar pessoas, a gente não consegue fazer absolutamente nada em termos de transformação digital. Por quê? Porque empresas é uma abstração. CNPJ não existe. Não existe, é algo abstrato. Nós homens criamos esse nome, nós inventamos algo que... Empresa é algo que não existe, é uma abstração. O que existe são pessoas organizadas em equipes, realizando processos, entregando produtos, gerando valor para cliente. Isso é que é real numa empresa. Então o que acontece? Como esse mundo nosso é um mundo de incerteza, nós estamos quase... A única certeza essa mudança, esse momento de incerteza. Isso vai ser cada vez mais forte da agora para diante. Nós precisamos trabalhar as pessoas. A primeira delas é o empresário. Por quê? Porque quando a gente fala da abstração empresa, cabe ao empresário a tarefa mais importante, que é pensar a estratégia. Quer dizer, e estratégia vamos entender como um caminho a ser seguido por aquela equipe. Então, se ele está vivendo uma incerteza de futuro, se ele não está propriamente organizado para entender esse novo mundo, como é que ele pode escolher um caminho adequado?
Como é que ele pode conduzir, ajudar essas pessoas a saírem do ponto A para o ponto B? Então, o primeiro ponto da transformação digital, como você falou, é trabalhar o mindset, é a setagem da cabeça para esse novo mundo. E não adianta pensar que as pessoas vão se reunir para pensar o digital sem estar com foco no digital. Bom, o dinossauro gelado vai pensar o tempo todo na palavra educação. Educação. Como educar, certo? Para que esse empresário possa entender o quanto essa transformação digital pode ser útil para a empresa dele, está trabalhando uma figura importante, certo? Que é o RH, né? E evitar o temor do desemprego. Pronto. Quando você fala educar, educação, vamos dizer assim, ela tem é uma palavra de um espectro muito longo. Quando a gente pensa em empresa, vamos pensar em habilidade. Certo. Certo? Eu acho que vai caber aí o papel do empresário, do RH, trabalhar as habilidades das pessoas para que elas estejam setadas, configuradas para esse novo mundo. Então, o que você... Setada, configurada, não é algo assim meio que... Muito duro, né? Muito duro, não é? Mas, na verdade, quando a gente fala de setagem, de configuração, é no sentido de... Parece que o cara é um robô, Haroldo? Não, é o contrário. É fazer com que a pessoa tenha... A habilidade principal é criatividade. Pronto, para esse novo mundo, a habilidade principal é criatividade. E quando a gente fala setagem, na verdade, é tirar dele as travas que a gente construiu. Ah, bom. Porque, acalmei agora. Porque quando a gente olha para a gente, como se a gente vê o processo de educação, a gente nasce criativo e é educado a não ser, certo, a seguir regras. Só que agora, como o processo de geração de valor requer que as pessoas da empresa construam produtos ou novos produtos, mas para isso eles precisam estar em comunicação com o cliente, elas precisam ser criativas, elas precisam saber se relacionar, elas precisam ter empatia para quem está do outro lado e elas precisam estar abertas a erros rápidos, a usar, a experimentar num processo ágil de inovação. Então, nós não estamos falando... Acho que essa palavra inovação é muito importante, não é? É o próximo pilar que nós vamos falar. Já atrapalha. Não, é importante porque eles são muito focados. Quem inova são pessoas. Então, se as pessoas não estão provocadas para estarem nesse estado que eu chamo de configuração para o novo, que não quer dizer aí a questão da máquina, mas de estar sabendo que esse novo precisa vir, ela não consegue inovar. E a inovação não era aquele conceito mais do professor Pardal, que se senta numa sala e que vai pensar algo inédito. Não é isso. Inovação aqui é você ter um processo contínuo de evolução de produtos, né? Aí serviços, bens, entregando valor constantemente para aquela pessoa que a gente já viu na live passada, que deixa de ser cliente para se tornar usuário. O que é que você acha da palavra acolhimento dentro desse processo de pessoas aí? Quer que eu explique o que é que eu estou querendo? Não. Esclareça, mas vê se eu acho que... É porque eu estou querendo saber o seguinte: quando você está trabalhando pessoas em inovação, eu preciso arriscar mais. Eu quero acolher alguém para poder que ela sinta vontade para ter coragem em errar e acertar. É esse acolhimento que me refiro. É fundamental. Se nós não tivermos um ambiente em que o erro seja também comemorado, tanto como um processo de aprendizagem, quanto como um acerto, nós não teremos nem criatividade e não teremos inovação. A gente precisa errar e precisa acertar, mas o erro precisa ser comemorado tanto quanto o acerto. E nós temos uma cultura de punir o erro e não valorizar. Então, quando alguém ouve alguém dizer, olha, eu já quebrei 3 vezes e estou botando o 4º negócio, o nego já pensa o seguinte: o cara é um fracassado.
quando nós deveríamos pensar, ele já errou 3 vezes, ele agora tem um grau de experiência tal que não vai fazer ele cometer os mesmos erros. Então, a possibilidade de acerto dele agora é muito maior do que as 3 anteriores. Só que ele tem que aprender a errar rápido e cada vez mais barato. E aprender com erro. E aprender com erro, senão não é um processo de aprendizagem. Certo. Né? Ok. Então, o que a gente teria aí para fechar o item pessoas, para a gente passar, para inverter, a gente inverter o processo, para a gente entrar em inovação? Não tem problema. O importante aí é que vamos dizer assim, fora isso que já foi dito, a empresa buscar um ambiente mais plano possível. O que é que eu quero dizer com isso? Explica aí o que é ambiente plano. Muito poucos cargos hierárquicos. Cada vez menos níveis. As pessoas terem a liderança em um processo não por força de um cargo, mas por força de conhecimento e aprendizagem. É complicado e às vezes é difícil alguém lançar mão, vamos botar aqui da palavra poder, certo, reconhecendo a competência de outrem para aquele processo. E isso nós precisamos viver, porque nós não vamos ser competentes em tudo. Em alguma situação, talvez um subordinado tenha que liderar um processo e não o chefe tacitamente colocado, às vezes o empresário tacitamente colocado. Ele tem que reconhecer esse nível de conhecimento como um fator primordial para liderar aquele processo. Então, ter ambiente plano é fundamental para que as pessoas criem, se engajem, trabalhem em sentido de construir esses produtos novos. Adorei. Ambiente plano significa respeito à opinião, independente de cargo ou função. Exatamente. Né, para que a empresa possa respeitar também a própria sociedade. Maravilha, Haroldo. Portanto, agora vamos falar sobre o pilar inovação. Pronto, já que invertemos, vamos falar de inovação. Você quer voltar para a plataforma? Não vou falar logo de inovação, não. Eu acho que depois de inovação a gente pode ir lá para a plataforma. Tipo, os últimos serão os Primeiro, não tem problema. Até porque esses dois realmente estão muito próximos casados, e é né? bom a gente conversar deles juntos. Okay. Fora aquilo que eu já falei sobre inovação, que é um processo de criatividade, que não é um processo de um inventor numa sala, é um trabalho compartilhado, é um trabalho co-criativo, principalmente com aquele cliente que virou usuário, ou seja, aquela pessoa que comprou o seu serviço e passa a ter uma relação com você. Porque a gente vai ver depois, vai falar de rede, ele está em rede contigo, então você precisa desenvolver um processo co-criativo para que você esteja perenemente entregando valor para esse cliente. O que eu, cliente, posso pensar, seja de meus colaboradores ou das pessoas com quem eu interajo no mundo, que características tem uma pessoa para que ela seja inovadora e mais, o que é que ela tem que buscar para se tornar uma pessoa inovadora? Bom, primeiro, trabalhar a questão da criatividade. A gente tem quando a gente fala de criatividade, a gente tem alguns fantasmas. Tem gente que acha que criatividade é coisa para artista. Não é. Certo? Pode ser também. Pode ser também. Obviamente, todo artista é um cara muito criativo, mas cada um de nós é criativo. O que acontece é que nós passamos por um processo de educação e de amadurecimento que trabalhou para que a gente deixasse de ser, porque nós todos nascemos criativos. Quando a gente fala de criatividade, vamos pegar uma criança. O que é que ela é? Curiosa por tudo, ela não tem medo de buscar informação, às vezes até se arrisca, porque ela não tem esse rótulo, uma parede, um anteparo da dor, então ela busca. E tem a questão também, fora a curiosidade, de saber, de perguntar, procurar saber. Nós perdemos isso com o tempo. Então quando a gente chega numa sala de aula, era muito comum alguém que faz uma pergunta não dentro de um contexto que todos os outros acham inteligente, ser reprimida publicamente por causa daquilo. E a gente vai envelhecendo sempre com aquele medo de estar perguntando o óbvio, ou estar perguntando algo que alguém possa entender como falta de inteligência. Vamos botar desse jeito. E não é.
A gente precisa continuar e despertar essa questão da curiosidade. E o outro lado da inovação fundamental é gostar de gente, é se relacionar. Eu não consigo entregar valor para alguém se eu não conseguir me relacionar com ela o suficiente para entender quais são os sonhos e quais são as dores que ela tem. Porque eu só vou entregar valor se eu ajudar lá a resolver um sonho ou um problema que ela tem no dia a dia. Se eu não for capaz de fazer esse trabalho de empatia, de percepção, eu não serei capaz de criar nada que seja útil para ela. Não sendo útil, não entrega valor. Não entregando valor, não é produto, não é nada. Às vezes é algo colocado lá na internet que ninguém usa. Por que ninguém usa? Foi uma brilhante ideia, porque ela não resolve nenhum problema e não atende a nenhum sonho. Ou faltou essa conexão com o cliente. É isso que a gente tem que buscar. Então, inovação muito nesse sentido. E aí vem a necessidade da gente fazer isso agora no mundo empresarial cada vez mais forte, porque, por exemplo, tem um índice que mede as 500 maiores empresas do mundo. Quando ele foi criado, se a gente pegar as 500 empresas que estavam no momento que foi criada há 50 anos atrás, e hoje, somente 16% das empresas que estavam há 50 anos atrás permanecem. Por quê? Porque elas são inovadoras. As outras foram naturalmente substituídas. Entendi. Então, se a gente não trabalhar esse processo de inovação... É tipo pensar que eu sou empresa de transporte, não sou empresa de carroça. Exatamente. Se você tinha um fabricante de elevadores que definia o negócio dele como transporte de pessoas. Mas não é, ele fazia isso por elevador, mas era um transporte de pessoas. Ele depois pode evoluir isso hoje para uma empresa montar um drone, continua dentro do propósito dele, usando um meio diferente. Não, tá claro. Bom, agora vamos para o tradicional, vamos voltar para a plataforma. Vamos recomeçar. Eu tenho certeza que a gente, para fechar, vai voltar para a pessoa de novo. Eu apoio. Provavelmente. Porque, vamos lá, minha gente. Só para a gente entender. Tá. Então, para a transformação digital, a gente precisa saber usar plataformas. O que é plataforma? Pronto. O que são plataformas? Plataforma é um ambiente que, nesse momento agora, não há uma distinção entre digital ou físico, em que posso conectar agentes dentro deste ambiente. Então eu preciso conectar agentes. Eu preciso ter alguém produzindo algo, alguém querendo comprar e os recursos necessários para que eu produza. Tudo isso precisa estar numa plataforma para que ela exista. E ela precisa conectar esses agentes de forma que eles façam transações. Eles sejam capazes de transacionarem algo entre eles. Quer seja bens, quer seja informação, mas existe uma entrega de valor. Dá um exemplo. Plataforma é o intermediário moderno? Eu lhe diria que é o ambiente moderno em que esses players vão estar. O intermediário vai estar na plataforma. É o ambiente. É o ambiente. Por exemplo, o Uber. O Uber é uma plataforma. Ele conecta donos de carros a quem tem necessidade de mobilidade e proporciona interrelacionamento, transações financeiras, troca de informação, conhecimento, aprendizado. Esse é um outro ponto importante da plataforma. Ela tem que permitir aprendizado entre as pessoas. Vamos pegar uma plataforma que quase todo mundo hoje usa, que é a Netflix. O que é que a Netflix faz? Ela proporciona aprendizado. Ela agora lança cada vez mais séries baseadas nas informações que ela captou do uso do cliente dela.
Então ela vai cada vez mais oferecendo produtos ajustados para o que todo mundo assiste. É certo entender que a palavra-chave da plataforma é acessibilidade? É acessibilidade, não tenha dúvida. Se não há condição de acesso, não há plataforma. Eu tenho que ter uma plena acessibilidade, porque uma outra condição importante da plataforma é tração, é volume. Eu preciso ter muitos usuários dispostos a estarem naquela plataforma para que ela funcione bem. Eu tenho que ter um poder de convencimento ou da pessoa entender que aquela plataforma vai fazer bem para ela ao ponto dela manter no smartphone. Senão a gente vai lá e exclui o aplicativo. Por que é que todo mundo mantém o Facebook no celular? Por que é que todo mundo mantém o LinkedIn, o Twitter, o Instagram? Porque essas são plataformas que nós entendemos que são importantes para nós. Então, nestas plataformas, os nossos futuros usuários lá estão. Então, nós temos que interagir com essas plataformas de forma que o cliente venha para nós, que a gente se relacione com o cliente. Então, o primeiro ponto da transformação digital é saber que as plataformas existem, saber se relacionar com elas e terceiro, se proteger delas. Parece uma coisa... Explica esse negócio aí, eu quero saber Pronto. mais. Parece... Como é que a plataforma, então, se você não está a favor, ela pode lhe ser contra? Porque a plataforma agora, ela integra, como era no passado, eu tinha produtores, distribuidores e consumidores. Os distribuidores integravam produtores e entregavam produtos aos consumidores. O que é que as plataformas fazem? Elas fazem o contrário. Elas integram consumidores e oferecem esses consumidores para os produtores. Então, ao mesmo tempo que nós necessitamos dela para vender, nós precisamos nos proteger porque ela tem na mão os nossos clientes. E em terra de outros, ninguém constrói casa. Porque se ele tira o seu terreno, você deixou de ter a casa. Então, por exemplo, muita gente trabalha seguidores do Instagram ou seguidores do Facebook como base de clientes. Mas se o Facebook for lá e cancelar a sua conta de repente, todo aquele trabalho foi embora. Então eu posso dizer que com este conceito novo, a forma de relacionamento entre cliente e fornecedor ganha então uma nova conotação? Completamente diferente. Até porque a gente precisa tirar eles dessa rede para a nossa própria rede. Uma rede que a gente controle. É por isso que hoje a gente vê cada vez mais empresas trabalhando blogs, trabalhando pontos de captura de cliente, para que você, ao mesmo tempo que usa a rede, não dependa dela. Tenha a sua base de clientes protegida. Porque você não domina a rede. Ela lhe serve. Perfeito. Então, entendido, né? E mais curioso ficamos, né, para entender cada vez mais o conceito de plataforma. Você começou a citar aí a questão da rede, né? E você fala que o mercado tem que se conectar em rede. Que pilar é esse, Haroldo? Pronto. E é aí que é o próximo pilar, que é o mercado em rede. O que é uma rede? Se a gente pensar numa rede de pescar, a gente vai ver aqueles pontinhos lá todos juntos no nylon, capazes de prender um peixe. Certo. Agora vamos para redes digitais. As redes digitais proporcionaram o seguinte, que cada ponto consegue se conectar com qualquer ponto da rede de forma independente e autônoma. Então a plataforma trouxe essa possibilidade. Trouxe a possibilidade que dentro do mercado em rede, cada ponta possa se comunicar com a outra de forma autônoma. Apenas a plataforma estabelece um meio entre que essas partes se falem. Então é um intermediário que no processo de relacionamento não interfere diretamente.
Ih, gente. Vamos lá. Dá um nó. Vamos pensar assim, quando eu ponho uma foto no Instagram, Sim. simples, eu posso pôr uma foto, você pode dar um like na minha foto. Certo. Eu tenho metade dos meus amigos que façam isso, metade que não. O que é que o Instagram fez? Ele apenas colocou uma lógica que essa foto apareça para meus amigos. O poder de dar like é de meus amigos e não do Instagram. O Instagram é uma plataforma? É uma plataforma. Então, ela proporciona que você se relacione comigo na hora que você desejar. Ela apenas lhe põe isso perto de você. Então, quando a gente vê um anúncio lá no Instagram de comprar um produto, você pode clicar, você pode até assistir o vídeo do produto, você pode até ir no site, mas não apertar o botãozinho de comprar. E que o aprendizado sobre esse produto pode estar dentro de uma outra plataforma. Pode estar outra plataforma. O ideal é que você trabalhe para que você tire dessa plataforma que você não domina para uma plataforma que você domine. Por exemplo, um blog seu. Quando você atrai o seu cliente, tira ele do Instagram, leva ele para a sua plataforma, que é o seu blog, e lá pega os dados dele, aí você passa a ter uma relação direta com ele. Então, se eu pego essa informação, ou a foto, e coloco, né, e ela tem uma opção até no meu celular, eu vou colocar ela no LinkedIn, eu vou colocar ela no Facebook, vou colocar no Instagram, eu vou pedir para o cliente ir para o site, com isso isso é mercado em rede, Haroldo? É mercado em rede. Você está... Melhorei! Você está usando as plataformas para conectar os pontos que estão ali colocados naquela plataforma. Então, a plataforma criou um mercado em rede, que você pode, alguém que assista essa live amanhã, ou mais tarde, pode pegar o meu nome, procurar no LinkedIn, me mandar uma mensagem, contratar minha consultoria para ele. Não deixe de fazer isso, ele é muito competente. Né? Aí você vê que houve uma questão de rede. Você usou a plataforma e expôs, alguém pode se conectar comigo e não dependeu nem de você, da Nubis, nem da plataforma, seja LinkedIn, seja Facebook, para entrar em contato comigo. Então, houve uma formação de uma rede e partes que até não se conhecem podem se conectar para uma nova transação. Ok, então se eu volto para aquela sua rede de pesca, né, esses pontos que na rede tradicional ela é um nó, na verdade ela é um ponto de conexão. É um usuário, é um ponto de conexão, exatamente. E aí eu vou ter então várias plataformas se unindo e vou fazendo um mundo novo, mapeado e se somando em busca de fazer com que quem precisa encontre alguém que oferte algo para gerar solução para ele. Perfeito. Então cada um de nós, cada empresa, o que é que ela deve buscar? Criar a sua plataforma que seja capaz de se relacionar com outras plataformas, trazendo... Eu tenho que criar minha plataforma ou fazer parte de uma plataforma? Veja, aquilo que a gente está conversando. Se você faz parte da plataforma e não tem a sua, você a qualquer momento pode ser excluído da plataforma por qualquer razão. Uma plataforma que deixe de existir, um comportamento que o dono da plataforma julgue inadequado, e todo aquele seu trabalho de anos ou de meses pode se perder. Se hoje o LinkedIn, do qual eu não controlo, for lá e cancelar minha conta e não permitir que eu crie outra, eu perdi todas as minhas conexões. Deixa eu lhe fazer um pedido. Encaixe o app nesta conversa. O aplicativo que nós, por exemplo, se minha empresa gera um aplicativo meu, eu tenho que de alguma forma buscar que o meu usuário saia de uma plataforma dessa que eu não controlo para o meu aplicativo. O aplicativo é uma plataforma? É uma plataforma. É uma plataforma. Se construído para se relacionar com aquele cliente, é uma plataforma. Gerando pontos de conexão em rede. Gerando pontos de conexão em rede. Só que é uma micro-rede, que é a sua. Certo. E aí você guarda ela para você. Essa você domina. Essa ninguém pode lhe tirar. Então é essa inteligência. Você tem que usar as plataformas, vamos botar aqui, externas,
e atrair para a sua plataforma, construir a sua plataforma para que você tenha a garantia de manter os seus clientes, seus usuários. Então, se a gente agora entendeu plataforma, entendeu os pontos de conexão, entendeu a rede, né, e você falou a palavra que me antenou aqui, inteligência, agora eu preciso de estratégia. De estratégia. Esse talvez seja o ponto mais difícil. Escolher qual estratégia eu vou usar para saber conduzir o meu negócio que ou nasceu digital ou não nasceu digital e precisa do digital, para usar redes, para montar a nossa micro-rede e para fazer essa relação entre as partes. Então vamos lá. O planejamento tradicional, né, e agora, a época, outubro, né, época que as empresas estão entre agosto e outubro, montando planejamento estratégico para o ano de 2019, como então, Haroldo, né, ajudar os nossos clientes que estão aqui nos ouvindo, tá, a mudar de comportamento para fazer suas estratégias com foco integrado com a transformação digital? Gela, veja, eu considero que existem 4 estratégias genéricas, tá certo, que a gente pode usar. Agora, evidentemente, não existe remédio que serve para todo mundo e para todos os casos. Vou falar de 4 estratégias genéricas. O que eu quero é que dentro desse processo a gente possa dar um input positivo para quem está nos ouvindo, já que ele pensa em transformação digital, né, barra estratégia. Pronto. Como que essa estratégia possa estar integrado a este novo mundo? Pronto. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira estratégia que a gente pode trabalhar. Buscar que sua empresa tenha uma ação como startup. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você implante métodos ágeis de errar, de aprender e de ajustar. O que é que eu preciso para isso? Canal de comunicação, tanto de ida para o cliente quanto de volta, aberto, do mesmo tamanho. Não adianta nada fazer com uma Tel, com uma empresa de telecomunicação que eu estou brigando há um ano, que já disse que agora já entregou uma conta minha para um terceiro me cobrar, já está até me ameaçando. Porque eu tomei a decisão, já que ela se diz digital, de não falar com ela por telefone. Eu só uso os canais digitais para reclamar dessa conta que é indevida. E eu não consigo resolver. Quer falar alguma coisa? Que eu não consigo resolver esse problema. E ela insiste querer que eu ligue, que eu faça uma ligação para ela. Eu não vou fazer. Eu estou usando os canais digitais. Ontem eu perdi a paciência e fui na Anatel, usei o site da Anatel para fazer uma reclamação formal. Mas eu não vou ligar para ela. Porque ela se diz digital, eu não entendo que uma empresa que se diz digital, que tem um canal enorme, que eu posso contratar produto, serviço a qualquer hora, até para o aplicativo, na hora que eu tenho que resolver um problema, ou seja, dar um feedback, ela não tem um canal de... Aí ela está falhando no sentido da startup, está perdendo agilidade porque não está interagindo adequadamente. Ela não tem um canal de retorno do cliente digital como deveria ser. Então ela não é uma empresa digital. Apenas é um arcabouço digital em cima de processos analógicos. Eu não tenho que parecer ser moderno, tenho que ser moderno. Pronto. É o que acontece com nossos bancos, que já existiam os bancos físicos. Eles criaram uma casquinha digital em que eles parecem ser digitais, mas eles não são. Eles são bancos analógicos com processo da década de 50, em cima de uma casquinha digital. Isso não é ser digital. Então, pescando sua tela, se eu tenho que ter esse foco de agilidade, errar, acertar dentro do conceito startup, eu preciso ter foco na experiência do cliente. Pronto, essa é a segunda estratégia genérica. Sempre foco na experiência do cliente. Não foco no que o cliente simplesmente quer, mas qual é a experiência que ele tem na relação conosco, do início e do sempre, porque não tem fim. O que acontece agora é que a gente tem que entender que não existe um processo de compra que se acaba. Ele começa uma relação que não se finda. Eu queria abrir uma janela, gente, super importante nessa etapa aqui da estratégia, porque dentro dos conceitos que se vê hoje mais modernos, né,
Nós da Nubis acreditamos muito de que para atender a você e as suas necessidades, eu preciso entender a experiência do cliente. Portanto, Haroldo, quero que você comente este conceito inovador, para mim muito inovador, né, da experiência do cliente. Pronto. A gente, como a gente já falou em alguns momentos, a gente se relaciona com gente. E gente tem sonhos e tem problemas, que evoluem, que mudam de tempos em tempos. Se eu tenho uma relação, eu quero manter este cliente como usuário a vida inteira, eu preciso ter com ele um processo contínuo de relacionamento e verificação de como ele está se sentindo, o que ele está precisando, quais são os novos sonhos, se surgiu ou não surgiram novos problemas. Isso de forma contínua. Eu tenho que criar canais que me permitam estar com esse cliente conectado, conversando, aprendendo. A palavra, eu acho que fundamental aí é aprendizado mútuo. Eu tenho que aprender sobre o meu cliente o tempo inteiro. A minha plataforma tem que ser inteligente o suficiente para me trazer dados que eu aprenda sobre o meu cliente. Nesse processo de transformação, de entender a experiência do cliente, né, e usa-se muito o termo digital, essa questão do ouvir, né, como na estratégia ser capaz de, no mundo digital, ouvir o cliente e entender sua dor? Boa pergunta. Quando a gente fala de ouvir, o que é que o mundo digital nos trouxe? Talvez a coisa, vamos dizer assim, mais interessante do que se tinha antes. A gente sempre, um colega de faculdade, há um bocado de tempo atrás, lá no marketing a gente entendia que a gente tinha que fazer muita propaganda em massa para atrair uma certa quantidade e vender. Pronto. O meio digital hoje me possibilita eu saber o que cada um faz de forma independente. Vai ter aqui, eu vou citar algum site, porque se você entrar na Amazon e clicar em 5, 6 livros, a Amazon vai lá no seu computador, guarda um arquivozinho que chama cookie, que tem um número seu. Você não vê isso acontecer. Pronto, guarda lá no seu computador. Toda vez que você acessa a Amazon, ele vai lá e busca esse cookiezinho. Se ele encontrar, ele já sabe normalmente quais são os tipos de livro que você mais busca. E ele vai lhe oferecer exatamente os livros que estão mais afim com o seu gosto. Então ele aprendeu digitalmente sobre você. E ele passa a lhe oferecer algo adequado. O Facebook faz a mesma coisa. A Netflix faz a mesma coisa. Então o que acontece? Há um processo de aprendizado. E o digital permitiu fazer isso um por um, que é o mais importante. Então a gente se sente que as nossas necessidades estão sendo atendidas de forma personalizada. Ok, então no conceito aí você trouxe a estratégia do conceito da agilidade da startup, né? A experiência do cliente, e você fala em cultura aberta, né? O que é cultura aberta, Haroldo, na estratégia? Poder lançar mão de experiência de outros segmentos que não tenham nada a ver com o seu, para trazer para seu mundo experiências e adaptações que não sejam nem pensadas. Vou dar um exemplo. Tem um hospital no Rio que faz toda a cobertura, ou de São Paulo que faz toda a cobertura da Fórmula 1. Um médico desse hospital, participando desse trabalho, passou a reparar o processo de pit stop, que a gente já viu que um carro de Fórmula 1 troca 4 pneus, regula tudo em 2 ponto alguma coisa segundos. Ele viu aquilo, um negócio fantástico. Foi o que ele fez. Montou um pit stop para a chegada do paciente numa emergência. Com isso, ele diminuiu em 12 minutos aproximadamente o tempo de atendimento do paciente numa emergência. Fechou cultura aberta, entendi rápido. Experiência cruzada. Então a gente tem que lançar mão de certas experiências, talvez de outros segmentos, para trazer para o nosso negócio.
tem uma clínica aqui da Bahia que, para incentivar e para trazer autoestima para o pessoal de atendimento, trouxe uma consultora de uma dessas redes de venda, de marketing rede, para trabalhar autoestima e beleza. Funcionou, é uma maravilha. Bom demais. Beleza, então se eu estou estruturado para isso, qual é a outra perna aí para a gente fechar a estratégia? Nós já falamos algumas vezes, aprendizagem contínua. Não existe processo terminado. Nossas empresas precisam estar em beta teste o tempo todo. Beta teste para o pessoal. Aí, rapaz, o que é beta teste? Beta teste para o pessoal de tecnologia. Eu estou lhe dando o aplicativo em beta, ou seja, você já sabe que aquele aplicativo está em teste, ele pode ter erros, pode aparecer um bugzinho aqui e um bugzinho ali. As nossas empresas passarão a estar em beta o tempo todo. Ok. A gente não vai ter nunca um processo finalizado. Nós estamos em aprendizagem contínua, então nós vamos ter processos que mudam e se adaptam o tempo inteiro. Ok. Gente, olha, tá? A gente está aqui chegando ao final. Eu quero que você, empreendedor, né? Quero falar esse seguinte para você, quem for corretor, que vai ser de operadora, quem for cliente, né? A palavra é você empreendedor, né? Nesse processo aqui que eu estou muito feliz, tá? Porque eu estou difundindo e aprendendo, né? Com este encontro de uma maneira assim muito intensa, Haroldo. Eu acho que a gente conseguiu aqui, está passando para as pessoas, né? Esse quinteto de pilares aí de maneira fantástica, né? Plataforma, rede, estratégia, inovação e pessoas, né? Então só tenho aqui a agradecer esse encontro, né? Tão divino no sentido do poder da criação, ok? E gostaria que você pudesse aí trazer essa última fala, pensando um pouquinho de como é que você vê, a partir de tudo isso aqui, qual as tendências que esse mercado possui, né? E algumas dicas que você possa querer dar nesse nosso final aqui, sobre esse passo, né? Se eu pudesse concluir também, ele diria assim, Haroldo, depois de tudo isso aí, que passo eu tenho que dar ainda hoje para poder seguir na direção da transformação digital? Pronto. Esse talvez seja, vamos dizer assim, o ponto, o que é que eu faço a partir daqui? Não quero ser cavaleiro do apocalipse, mas é preciso dizer que existe um estudo que se faz em Harvard, que a gente chama de ponto de inflexão digital. O que é isso? É o tempo em que os mercados sofrerão o ponto de ruptura digital. Ou seja, a partir deste ponto, nenhum negócio permanecerá ou existirá se ele não tiver feito a transformação para o digital. Porque o mercado consumidor estará todo ele no digital. Evidentemente que existem aqueles mercados em nicho. Por exemplo, o pessoal que consome vinil cresce 10% ao ano. Mas que tamanho é esse mercado? Enfim, é um nicho que vai permanecer analógico. O streaming hoje, a música sob demanda, é 60% no mercado. E vai explodir nos próximos anos. Então, os mercados de saúde, de educação, de seguro, eles vão sofrer o ponto de inflexão até 2020. Mas assim, de maneira analógica, né? Qual é o meu primeiro passo? Eu vou estudar, contratar um consultor, vou ler um livro, vou pesquisar um site, me dá aí para eu ajudar, certo? A quem está nos ouvindo aqui. Eu lhe diria esse passo. Eu quero dizer, siga o primeiro passo. Haroldo, qual é a dica? Eu lhe diria que o empreendedor precisa rapidamente buscar alguém para ajudá-lo a pensar digitalmente o negócio dele. Porque isso não é fácil, não é simples, não é dominar simplesmente a tecnologia que se resolve. Então buscar uma ajuda de maneira profissional, de uma empresa profissional, para que ele possa pensar como montar essa estratégia digital e ajudar no aprendizado das pessoas. Porque se ele não mudar o mindset da equipe,
ele não vai conseguir fazer a transformação digital. Não é só recurso. É o pensar, é o se organizar para isso. Ok, então eu quero resumir dizendo que o Haroldo traz a necessidade de que para você transformar digitalmente a sua empresa, você precisa pensar em gente e inovação de maneira, certo? Consciente, porém com passos técnicos profissionais, né? Porque se você fizer tentativa e erro de qualquer jeito, você não vai, né, pular para o lado que seja mais moderno e inovador. Tá correto, Haroldo? Exatamente, exatamente. Há um risco muito grande de se cometer erros enormes e o negócio não suportar o erro. Isso pode ser fatal para a sobrevivência da empresa. Eu vou dar um exemplo final. Por exemplo, vamos pegar uma grande empresa, que foi o Magazine Luiza, que é uma empresa que, vamos dizer, tradicional do ponto de vista de comércio, que montou a plataforma Magalu, que começou pequenininha, como um piloto dentro do negócio. Quando eles aprenderam a lidar com aquele consumidor, aquele mercado digital, hoje Magalu é um negócio. As lojas passaram a ser pontos de entrega de mercadoria ou simplesmente showrooms. Mas o negócio que está por detrás é o negócio digital. Então até as compras nas lojas são feitas nessa plataforma digital. Ok. É esse preparo, é esse caminho que precisa ser percorrido para que você consiga pensar o negócio como está hoje, com um pontinho digital, até o ponto que você promova esse aprendizado e o digital possa tomar conta do negócio. Maravilha. Né? Gente, estamos fechando aqui. Meu muito obrigado a você, né? Já fazendo um convite, Haroldo, né, para que na próxima quinta-feira, não é isso? Que dia cai mesmo, Júlia? 18. No dia 18, né, nós estaremos aqui dentro do que é um mês hoje, não esquecendo do Outubro Rosa, né, estaremos focados em trabalhar, certo? Com o foco da saúde, tratando os temas em relação à saúde, porque dia 18 é o dia do médico, né, e a gente vai tratar então desta questão importante, porque a gente só vai cuidar de pessoas, sermos inovadores se tivermos saúde e cuidarmos da nossa saúde, ok? Um abraço a todos, e um excelente dia. Obrigado, gente. Até a próxima. Fico à disposição. É fácil me encontrar aí pela rede. Um abraço a todos. Ok.